Olá, boa noite. Boa noite, pessoal que está chegando aí, a Rosilda. Boa noite, a Ana. Hoje nós conectamos aqui um pouquinho mais cedo. Boa noite, Dudu. Luísa, boa noite, deu certo. Senhor Antônio, boa noite. Estava até preocupado, senhor Antônio, que o senhor já estava numa outra. Eu falei, eu não sei se ele entrou nessa outra. Boa noite, Leda, seja bem-vinda. Adriana, boa noite. Boa noite, Silvano, seja bem-vindo também. Tuca, boa noite, seja bem-vinda. Leopoldina Fernandes, boa noite. Célia, boa noite, seja bem-vinda. Seu Luiz Alberto, boa noite. Muito obrigado, muita paz e luz para todos nós, é isso mesmo. Dona Edir, sou Milton, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Claudionor, Bieliane, boa noite para vocês, sejam bem-vindos também. Marli, Taquinho, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Lúcia e Ricardinho, boa noite para vocês, é um prazer e uma satisfação. Paulo, boa noite, Paulo. Cecília, boa noite para você também, seja bem-vinda. Boa noite, Reinaldo. Bom, já está chegando o momento de nós fazermos a nossa prece para nós iniciarmos a nossa leitura e estudo de hoje. Boa noite, Alex, seja bem-vindo. Maria das Graças, boa noite.
Vamos abaixar um pouquinho o som. Bom, gente, vamos agora então nesse instante para nós iniciarmos e como sempre iniciarmos com chave de ouro essa nossa leitura, estudo desta obra ou destas obras maravilhosas que nós estamos estudando. Vamos elevar o nosso pensamento nesses instantes. Deixe de lado as suas preocupações, deixe de lado os seus afazeres e concentrem-se nesses breves instantes em Deus. Cada um costuma pensar em Deus de uma forma diferente. Busque a sua maneira de se sintonizar com o Criador. É importante nós termos a nossa forma íntima, pessoal, porque com certeza é a forma mais profunda de entrarmos em contato com Ele. Deixemos de lado os rituais ou as preces de frases repetidas para nos sintonizarmos com Ele através dos nossos sentimentos. Sim, nossos sentimentos é que proporcionarão esta perfeita ligação com o Criador. Que nós possamos perceber a paz que toma conta de nós nesses instantes. Que possamos perceber a proteção que sempre nos chega do mais alto. E que possamos sentir a fé que aumenta a cada dia mais um pouquinho, sobretudo quando nós vamos aprendendo os mistérios que nos envolvem e que envolve a nossa vida. Muita paz a todos nós, muito carinho, muita concentração, sintonia, harmonia e equilíbrio para todos nós. Que assim seja. É bom nós fazermos algumas orações e dedicarmos alguns momentos exclusivamente para nós. Isso é bom e é importante. Espero que todos vocês tenham entrado nesta sintonia. Boa noite aqui também para a nossa companheira Joana, para a Kelly, para a Rosana. Boa noite para a Francisca Helena, para a Lídia, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos então dar sequência à nossa leitura e estudo. E hoje, dia de quinta-feira, dia de nós iniciarmos, ou melhor, dia de nós lermos o Livro dos Espíritos. É interessante, gente, essa leitura do Livro dos Espíritos de hoje, principalmente porque nós vamos entrar no segundo capítulo da segunda parte deste Livro dos Espíritos e, coincidências ou não, né? A gente sabe que coincidências não existem, mas coincidentemente ou não, é justamente aquele ponto que nós estávamos conversando ontem do livro A Gênese. A encarnação. A encarnação dos espíritos é exatamente o tópico que nós vamos começar a ler hoje, a partir da questão 132 de O Livro dos Espíritos. Mas, só para nós não deixarmos aqui no vazio, é importante nós voltarmos. Terminamos a nossa leitura sobre os anjos e os demônios, porque a gente terminou a escala espírita, falamos da progressão dos espíritos, e neste processo de elevação, de progresso constante, nós identificamos que não existem anjos ou demônios do ponto de vista de seres criados à parte por Deus,
Nós temos sim espíritos que foram criados todos da mesma forma, simples e ignorante, e através deste processo, através das diversas experiências, alguns se destacam mais e conseguem atingir o objetivo mais rapidamente e se transformam em anjos, enquanto outros permanecem paralisados, estacionados nessa evolução e infelizmente se revoltam contra Deus e contra as próprias leis, procurando inclusive arrastar as outras criaturas para o mesmo caminho, que são aqueles conhecidos como demônios. Então, não existem seres à parte na criação criados como anjos ou criados como demônios. Todos nós somos criados do mesmo jeito. E estamos buscando a evolução. Aqueles que já estão no patamar de anjos é porque evoluíram e atingiram o seu objetivo. Aqueles que estão como demônios são seres que ainda não conseguiram entender todo este processo de evolução e, sobretudo, ainda não descobriram que a liberdade pode fazer com que nós avancemos ou com que nós estacionemos justamente nessa estrada onde nós estamos. Então, nós terminamos essa parte dos anjos e demônios. E fica aqui o convite para aqueles que porventura não tiveram contato com essas aulas, principalmente com essas leituras lá do livro O Céu e o Inferno. Eu reputo que vocês busquem depois na própria página da AME ou naquela página que nós criamos lá no YouTube, que eu já falei para vocês, que está no meu nome, Edson Vander Assunção, que eu coloquei todos esses vídeos lá e exatamente para facilitar o acesso eu coloquei os títulos e os livros. E aí vocês peguem essa leitura e estudo sobre os anjos e os demônios para que todos consigam entender na totalidade a visão da própria doutrina com relação a esses seres. Então foi exatamente nesse ponto que nós paramos. Agora a gente vai iniciar o capítulo 2 da segunda parte do Livro dos Espíritos, que, como nós já dissemos, o título é A Encarnação do Espírito. Bom, nós estamos aqui olhando e encarando o Espírito como princípio inteligente da criação, mas aquilo que Paulo falou para nós algumas aulas anteriores, nós estamos analisando o Espírito com a grafia E maiúsculo, que já se trata da individualidade ou dos seres que já atingiram este patamar de inteligência, de racionalidade, sabendo o que nós estamos realmente fazendo, tá? Então não são aquelas primeiras incursões do princípio inteligente na matéria, não, mas é exatamente deste ponto onde nós estamos, onde adquirimos a inteligência e temos a opção de escolher o nosso próprio caminho, ok? Então aquilo que eu falei ontem a gente vai até de uma certa forma repetir hoje, é até bom para fixação desses esclarecimentos. Bom, a questão 132, ela vai trazer para nós qual seria o objetivo da encarnação. Essa é a pergunta que Kardec faz para nós. Ele faz para nós, para a própria espiritualidade. Eu tenho certeza que muitos de nós também fazemos. Qual é o objetivo de eu estar aqui encarnado? E aí a espiritualidade vai desenvolver a resposta em dois tópicos diferentes. É interessante depois, se vocês tiverem condições, pegue o livro e deem uma lida na resposta, tá? Eu vou tentar reproduzir aqui o mais próximo possível para vocês. Mas é o seguinte, eles vão dizer que, olha, Deus impõe a encarnação para o espírito, para que ele possa chegar à perfeição pelos seus próprios méritos. Então, é uma imposição divina? É uma imposição divina para todo mundo. Olha, você vai lá entrar lá na matéria para você buscar por seus próprios méritos a evolução. E
Eu estou te impondo isso porque não existe outra forma de você aprender sobre todas as leis que regem o universo e, sobretudo, a vida material, se você não estiver lá dentro da matéria, em contato com a matéria. Por isso, gente, agora, nesse atual momento, para uns, a encarnação vai realmente parecer uma expiação, vai parecer um sofrimento, vai ser algo relacionado com provas. Já para outros, vão ser encarada ou vai ser encarada a encarnação como uma missão, como uma coisa boa, como uma coisa gostosa. Aquilo que eu falei ontem, nós vamos repetir hoje. A gente precisa aprender a encarar a nossa vida dos dois pontos de vista, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista corporal. Nós que estamos encarnados. E isso é importante por quê? Porque de acordo com a forma como nós encaramos, nós vamos levar a nossa vida. Poxa, tem gente que vai falar assim, mas a minha vida é só sofrimento, é só obstáculos e... Calma, se você olhar só do ponto de vista material, você pode sim se decepcionar, se iludir, você pode deixar de acreditar em Deus. Mas, se você olhar do ponto de vista espiritual, você vai começar a entender que, e sobretudo vai começar a buscar respostas, porque algo te levou a ter esses obstáculos, esse sofrimento, essas vicissitudes na sua vida. E se algo está te levando a isso, qual seria a finalidade? E aí você passa a encarar isso de uma forma diferente, tá? Eu costumo dizer, ou um exemplo, uma analogia que eu faço, uma academia. Gente, uma academia, eu garanto que muitas das pessoas, a grande maioria, elas não estão felizes lá numa academia porque vai ficar transpirando, vai ter que ficar correndo, vai ter que ficar levantando peso, aquela coisa. Não é algo muito prazeroso, vamos assim dizer, para aqueles que vão lá realmente para exercitar. Só que é o seguinte, qual que é a finalidade desse seu exercício? Não é manter um corpo saudável? Não é manter um corpo perfeito? Então, se o seu objetivo é exatamente este, você encara aquilo ali de uma forma totalmente diferente e você vai encontrar prazer naquilo que você está fazendo. Então, se eu olho do ponto de vista espiritual, a minha atual encarnação e mesmo os meus sofrimentos, as minhas dificuldades, eu vou descobrir que isso é para que eu possa crescer e evoluir. A encarnação tem essa função, esse objetivo. E isso vai me fazer mais feliz no futuro. Aí eu vou para a academia de uma forma diferente. Aí eu vou encarar a vida de uma forma diferente. Tá? Então este é o primeiro objetivo, o grande objetivo da encarnação. Para nós atingirmos, através desses exercícios, dessas experiências chamadas sofrimento, dor, obstáculo, provas, nós vamos atingir essa felicidade. Agora, tem um outro, a espiritualidade vai colocar o seguinte, tem uma outra finalidade a encarnação, que é exatamente nós encontrarmos uma utilidade para nós, lá do ponto de vista da criação. Por quê? Porque se Deus nos colocou justamente neste ambiente, compartilhando da existência com outras pessoas e com outros seres, aprendendo alguma coisa, é para que nós o auxiliemos nessa obra fantástica. Deus não está aqui se divertindo com a criatura humana. Todo esse trabalho que você está fazendo, todo esse sofrimento pelo qual você está passando, é para auxiliar nessa obra. Você está fazendo ou contribuindo para que as coisas também evoluam. A sua dor, o seu sofrimento, vai estar ajudando um irmão, um companheiro seu a aprender e a valorizar a sua própria vida. Vai estar auxiliando um animal a também desenvolver determinado senso. E isso é
uma coisa prazerosa, você poder contribuir com alguma coisa. Só que é o quê? Uma contribuição imensa. Contribuir com Deus na obra da criação é uma contribuição fantástica. Então, aí está os dois grandes objetivos da encarnação, que é o que Kardec pergunta e a espiritualidade responde nessa questão 132 de O Livro dos Espíritos. Ok? Na sequência dessa leitura, nós vamos identificar que, lá na questão 133, que todos nós, aquilo que a gente acabou de falar dos anjos e demônios, fomos criados do mesmo jeito e todos precisamos passar pela encarnação para nós atingirmos esses dois objetivos: evolução, perfeição, felicidade e auxiliar Deus na criação. Todos nós temos que passar. Então não foram criados seres específicos para serem anjos ou específicos para serem demônios. Não. Todos somos criados da mesma forma. Agora, como nós dissemos agora há pouco, se eu consigo atingir este objetivo mais rápido, eu vou sofrer menos. E é lógico, sofrendo menos, eu vou atingir a felicidade mais rapidamente. Em contrapartida, aqueles que não escolheram o crescimento, a evolução e preferem gozar os prazeres da vida ou os prazeres da carne, eles vão permanecer estacionados e não vão atingir este objetivo que foi proposto. E aí automaticamente o seu sofrimento será maior. Se eu vou para a academia e faço os exercícios tudo certinho, com pouco tempo eu já consegui aquele equilíbrio e depois eu só vou manter as coisas do jeito que estão. Se eu vou para a academia e ali eu gosto mais de bater um papo, de brincar e não levo a sério os meus exercícios, para que eu atinja o ponto de equilíbrio ou de saúde que eu busco, eu vou gastar muito mais tempo. E aí, é claro, se eu vou gastar mais tempo para atingir aquele ponto de equilíbrio ou a própria felicidade, eu vou sofrer muito mais do que aquele que já atingiu o seu ponto, que já atingiu o seu objetivo. Então, isso é da própria lei, tá? Isso é da própria lei. Aí, inclusive, nós temos uma historinha interessante, até envolvendo o Chico Xavier com alguns companheiros, e eu acho que até já cheguei a comentar isso com vocês numa outra oportunidade, mas que as pessoas estavam ali, ou um amigo, né, do Chico, trabalhador ali da casa, estava preocupado, porque, segundo ele tinha aquela vida difícil, complicada, ele tinha uns horários que ele participava das reuniões, ele estava procurando aprender, mas assim, a vida estava difícil e complicada para ele. E aí ele falou: olha, Chico, eu vejo lá agora o meu vizinho não busca uma religião, o meu vizinho não está preocupado com as coisas, aliás, eles vivem só fazendo festa praticamente a semana inteira. Eles com certeza são mais felizes do que eu, que estou aqui tentando buscar uma melhora, tentando aprender. Aí Chico virou para ele e disse: meu irmão, olhe as coisas de um outro prisma ou de uma forma diferente, e tenha certeza de uma coisa: você já despertou para essa necessidade da vida. Logo, logo, você não terá mais que se preocupar com determinadas coisas. Agora, enquanto os seus vizinhos que estão ali fazendo festa, que estão preocupados em gozar a vida, eles vão ter que percorrer todo este caminho que você já percorreu. E, com certeza, eles vão demorar muito mais tempo para chegar ao patamar da felicidade que você, se continuar desse jeito, vai chegar rapidamente. Então, às vezes a gente olha para o lado, a gente percebe: opa, as pessoas parece que não estão, aquelas que não têm religião, não têm nada, elas estão vivendo tranquilas, não tem preocupação nenhuma. Mas vai chegar um momento em que elas vão ter que despertar. Enquanto nós já estaremos o quê? Num patamar diferente, nós já estaremos mais avançados, porque nós despertamos antes.
Então, é assim que as coisas funcionam, tá? Vocês pegam o exemplo da própria vida. A vida é cheia de exemplos para nós. Vocês peguem, por exemplo, aquelas pessoas, eu acho que muitos de vocês devem ter essas experiências ou exemplos. Aqueles alunos na sua sala de aula que mais se destacavam, que eram os que mais estudavam, que mais aprendiam. Como ou quanto tempo eles demoraram para chegar no nível que eles queriam? Quantos tiveram que demorar mais tempo para chegar no nível que queria? Agora, quantos não conseguiram chegar nem no nível destes outros? Particularmente, eu falo assim um pouco por mim, porque eu também penso nesses exemplos. A gente percebe que aquelas pessoas que se destacaram, que estudaram um pouco mais, eles conseguiram atingir os seus objetivos mais rapidamente. E hoje eles estão tranquilos, gozando a vida, se podemos assim dizer. Enquanto os outros que tentavam curtir o período de escola, o período de faculdade, às vezes não conseguiram nenhum emprego. E muitas das vezes não conseguiram emprego na área que gostariam. Mas por quê? Porque naquele período estavam gozando a vida, ao invés de procurar trabalhar. Com relação à evolução e à felicidade, é a mesma coisa. Então, por isso que eu sempre digo, vamos olhar a nossa vida por todos os prismas. Não olhe apenas e tão somente do ponto de vista corporal. Nós somos espíritos que possuímos um corpo. Então, olhemos para as duas partes, para o espírito e para o corpo. Depois, na sequência, nós vamos ver ali na questão 134, quando Kardec vai perguntar sobre a alma. Porque a alma todo mundo vê, todo mundo sabe, todo mundo reconhece. E aí ele pergunta, mas o que é a alma? E o espírito vai responder, olha, a alma nada mais é do que o espírito quando está encarnado. Quando nós temos um corpo de carne, nós chamamos de alma. É aquela questão terminológica que a gente falou, tá? Não nos preocupemos muito com isso. Alma e espírito são a mesma coisa. Não tem nada diferente. Só que a gente chama de alma quando o espírito está encarnado. E aí na 135, ele já vai perguntar, mas espera aí, existe algo além da alma e do corpo? É aquilo que a gente estava estudando ontem. Ele vai falar assim, existe um elo de ligação, um corpo semimaterial que permite, que o espírito tenha contato com a matéria, que a gente chama de perispírito. Por que Kardec chamou de perispírito? Essa é uma palavra muito comum na doutrina, porque pere significa ao entorno, ao redor. E perispírito é aquilo que está em torno do espírito, ao redor do espírito. Então o perispírito, que é formado de uma matéria, ou melhor, que é formado de semimatéria, faz esse elo de ligação do princípio inteligente, da inteligência, sabe? Lembra que a gente falou do pensamento com o corpo físico, para que ele possa manifestar e expressar o seu pensamento. Então, nós temos um corpo físico, nós encarnados. Nós temos o espírito, que é a alma, a essência. E nós temos o perispírito, que é exatamente aquilo que vai fazer com que o espírito haja sobre a matéria. Tá? A gente lembra, nós quando trabalhamos com esse assunto, a gente lembra, por exemplo, da eletricidade. Tá? Nós temos ali, vamos supor, um liquidificador. Você tem um liquidificador, tá? Você tem toda aquela estrutura, mas para que ele funcione, você precisa ligá-lo na tomada. Aí, para você ligar na tomada, o que acontece? Tem que vir a energia elétrica, e a energia é que vai fazer com que ele a faça, ou com que ele exerça a sua atividade. Tá? Então, nós precisamos desse corpo espiritual para proporcionar essa ligação, tá? Espírito, matéria, para que funcione. Então, esses são as três partes que nós poderíamos dizer que se divide a própria criatura humana. Lembrando, nós não podemos esquecer que nós vimos também a questão do princípio vital. O princípio vital é algo à parte, mas ele é uma propriedade da matéria.
tá? Então ele não é perispírito, ele não é espírito. Princípio vital é uma qualidade da matéria, é uma característica que, quando o espírito atua na matéria, ele desperta esse princípio vital para que aquele corpo ganhe vitalidade ou ganhe vida. Mas é o espírito que faz isso, tá? O espírito é que vai liberar. É como se ele tivesse preso ali dentro da matéria e chega o espírito e liberta esse princípio vital para a matéria ganhar vida orgânica. Só isso, tá? Só para ganhar vida orgânica. Então, a gente vai ver. Pode existir um corpo sem alma? A espiritualidade vai dizer, sim. Pode existir um corpo sem alma. Só que o que acontece? Quando ele não tem a alma, este corpo também não vai ter vida. Da mesma forma, se o corpo não tiver perfeitamente preparado em todas as condições, a própria alma também não vai ter condições de atuar sobre ele. Ela vai deixá-lo. Então, as duas coisas são importantes. Eu preciso tanto do espírito para movimentar o corpo, quanto eu preciso também de um corpo perfeito para que o espírito haja. Por isso, aquela advertência de cuidarmos sempre do corpo e do espírito. Na sequência, na questão 137, Kardec vai perguntar à espiritualidade e eles vão responder, olha, como o espírito é uma individualidade, não é possível um espírito habitar dois corpos diferentes. Não existe, isso é impossível. Você está vinculado a um e está tocando, você não tem como tocar dois corpos ao mesmo tempo. Nós estudamos lá no livro dos médiuns, nós tivemos uma leitura, quando a gente falou de bicorporeidade, mas era aquela característica onde, havendo um desdobramento, o corpo físico da pessoa está num lugar e o seu corpo espiritual aparece em outro. Mas não é que ela esteja habitando dois corpos. O corpo físico está aqui e o perispírito está num outro lugar. Ah, então são duas pessoas, dois corpos? Não. É um corpo físico e um corpo espiritual. Não são dois corpos. Ok? Então, não é possível o espírito habitar dois corpos, ok? Depois, na sequência, na questão 138, eu estou assim, fazendo referência às questões, tá? Para que vocês depois, se quiserem, peguem para dar uma lida e tentar entender, porque, repito, se eu for ficar aqui lendo para vocês, eu acho que vai ficar um negócio cansativo. Então a gente faz referência à pergunta para que vocês tenham acesso a qual questão se trata, e aí a gente vai conversando para ficar algo assim um pouco mais leve, um pouco mais light, tá? Na sequência, Kardec chega a perguntar. De novo eu vou falar para vocês, gente, Kardec tinha uma capacidade fantástica na elaboração das perguntas, na elaboração das questões. Ele conseguia atingir aquilo que muitos de nós gostaríamos também de saber e muitas das vezes de perguntar, mas a gente até nem consegue. Eu digo por mim, se eu tivesse lá na época de Kardec, eu ia perguntar tanta bobagem que aquilo que era importante eu não perguntaria. Ele não, ele foi perfeito nos seus questionamentos e a gente vai percebendo como que uma pergunta vai desencadeando uma resposta que por sua vez traz uma outra pergunta e por aí vai. Então, ele vai depois questionar sobre o que nós poderíamos pensar sobre o espírito sendo um princípio da vida material. E até assim, até as perguntas de Kardec, de vez em quando, a gente precisa tentar entender, tentar interpretar. E aí, a própria espiritualidade vai falar assim, ô Kardec, eu não estou conseguindo te entender. Você está querendo o quê? Criar um jogo de palavras? É isso.
Agora, você tem que ver qual é o seu vocabulário, como é que você vai fazer para entender essas coisas. Você dizer que a alma é o princípio da vida material, que joguinho de palavras é esse? Não, gente, a alma não é isso aí, ó, a Leda está falando que ela está acompanhando pelo livro, interessante. A alma não é um princípio da vida material. Nós vimos que nós temos a vida, o princípio inteligente e um princípio material. São coisas distintas. Então eu não posso dizer que, a alma é o princípio, não. A alma desperta na vida material a vitalidade e os dois juntos trabalham. Mas os dois juntos trabalham pela inteligência e pela condução do espírito. O princípio inteligente é que conduz. Então, veja, o Kardec perguntou umas coisas para a espiritualidade sem sentido. A questão é de palavras. Você vai dizer que ela é o princípio? Não. Agora, você pode dizer que ela é que desperta a vida material? Perfeito. A alma tem esta função. Então, procura entender o que você está querendo saber. Olha para você ver, Kardec não escondeu essa pergunta não. Ele colocou aqui para a gente saber que ele também tinha, né, esses questionamentos para poder fazer. Na sequência, na questão 139, é aquela que a gente já trabalhou aqui sobre o espírito ou sobre a alma. Gente, o que é a alma, o que é o espírito? Lá atrás, algumas pessoas tentaram definir. É uma centelha, é uma luz, é uma chispa, Kardec chegou a perguntar, peraí, será que o que eles falaram é verdadeiro? Será que nós podemos entender dessa forma? Existe alguma contradição? E eles vão de novo falar, Kardec, é tudo uma questão de palavras. Por quê? Porque eu não sei o que você está querendo dizer. Pode ser, pode entender sim, como uma chispa, como uma chama, como uma luz. Principalmente porque, a gente vai ver mais adiante, nós não temos palavras para definir determinadas coisas. Sobretudo aquilo que nós não identificamos. Lembra que a gente falou ontem da questão da origem do princípio inteligente? Se nós não sabemos a origem, como é que nós vamos definir? Ela pode parecer para nós como uma alma, como uma chispa, como uma centelha, como uma chispa, mas ninguém conseguiu ver o espírito. O que nós já vimos? Nós já vimos o corpo espiritual. Nós já vimos esse perispírito, o que envolve a alma, o que envolve o espírito. Mas a essência nós não conseguimos ver. Então como é que eu vou conseguir definir? Isso a gente pode ver inclusive ali nos comentários que o próprio Kardec faz desta questão. Tá? A espiritualidade responde alguns e Kardec vem elaborando a sua teoria ou algumas explicações sobre o que ele conseguiu entender desse tema. E aí a gente vai ver exatamente essas discussões. Olha, eu não consegui, nós não conseguimos, ninguém vinculado a este planeta conseguiu ver o espírito. O que nós vemos é o perispírito. Daí essa dificuldade, inclusive, de nós também conseguimos entender o que diz o que cada um gostaria de dizer ou o que alguns filósofos tentaram definir. Então, a gente parte desse princípio da ausência de palavras ou expressões para explicar as coisas, que é o que eles respondem. E a gente também tem que partir do princípio de que nós não temos um conhecimento pleno, nós não temos um conhecimento amplo, e com isso não há possibilidade de nós atingirmos justamente este conhecimento e uma definição clara, uma definição precisa. Nós, nesse processo evolutivo, a gente vai crescendo, vai evoluindo, exatamente para poder atingir esse conhecimento de todas as coisas. Tá? Mais adiante, Kardec, minucioso como era, ele vai querer saber, olha, eu tenho um corpo. Esse meu corpo tem trilhões de células. Será que a alma se divide para estar em cada uma dessas células, cada um desses músculos ou cada um destes órgãos?
como que a alma, como que o espírito consegue comandar tudo isso? Olha para vocês verem de novo, gente, que pergunta interessante que Kardec faz. Porque imaginem só, no mundo das formas, no mundo dos infinitamente pequenos, a gente não consegue definir a alma, a essência, o espírito. Mas a gente sabe que não é coisa muito grande, que ela é coisa bem pequena. Então, a alma se divide para estar presente em todos. Como é que ela faz? Olha para vocês verem que interessante. E aí, a própria espiritualidade vai responder, olha, tudo vai depender do sentido que você der para a palavra alma. Por quê? Vejam, o que nós estamos falando? A gente está falando de um ente central, como é que nós podemos dizer? Uma espécie de gerador que irradia para tudo quanto é lado para fazer tudo funcionar. Está ali a alma, ou este centro da vida, ela como um gerador vai irradiar e julgar para que a matéria, sobretudo essa matéria orgânica, tenha vida. E aí, Kardec vai dizer, olha, então tudo vai depender. Se você entender a alma por um fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Por quê? Porque se ela está irradiando, é como se ela fosse se dividindo para todas as partes do nosso corpo, para o nosso corpo funcionar. Mas não é uma divisão no sentido físico e material, mas é o que? Uma irradiação para atingir e bater em todos os pontos. Aí ele vai seguindo a resposta. Agora, se eu entender a alma por espírito encarnado, o espírito, de novo, ele não se divide, não tem como. Aí ele apenas se irradia despertando esta vitalidade da matéria orgânica. Então, quando ele irradia, ele desperta em todos os pontos a vida orgânica, ele desperta a atividade de todos os órgãos, sem a necessidade de se dividir. É uma questão de irradiação. Por exemplo, o Sol. Nós precisamos dividir o Sol para cada hemisfério, por exemplo, um hemisfério norte, o outro para o hemisfério sul do nosso planeta? Não, ele é um só. Só que ele é um só, mas ele irradia para todas as partes. Ele está presente em todas as partes. Mas ele continua sendo único. Esse é o sentido da alma, do espírito. Algo único, que irradia para todas as partes, despertando o fluido vital de cada um desses órgãos, cada uma dessas células, cada um desses músculos, de tudo. Tá? Então a alma é essa força, ou esse princípio que irradia. A gente termina por aqui exatamente por conta do nosso tempo, até já ultrapassamos um pouquinho. Mais uma vez agradeço essa participação de todos vocês, agradeço o carinho. O nosso abraço aqui todo especial, principalmente aqui para Joana Camargo. Joana, receba aí as nossas vibrações para que vocês se fortaleçam nesse momento difícil e complicado, tá? Mas com certeza seu irmão está e foi muito bem recebido no plano espiritual. E que todos vocês possam sentir a paz, a tranquilidade, a harmonia e o equilíbrio. E até o nosso próximo encontro. Que assim seja.